O PIB per capita do Japão era 10% maior que o dos Estados Unidos e o mercado imobiliário japonês estava numa bolha tão absurda que o terreno do Palácio Imperial de Tóquio, só o terreno, valia mais do que todo o mercado imobiliário do estado da Califórnia. Pensa na loucura disso. O único terreno em Tóquio valia mais do que todas as casas, os prédios, os imóveis da Califórnia inteiros somados. As empresas japonesas estavam comprando tudo nos Estados Unidos. A Sony comprou a Columbia Pictures por 3,4 bilhões de dólares. A Mitsubishi comprou o Rockefeller Center, que é um ícone americano no coração de Manhattan, por 1,4 bilhão de dólares. Tinha até filme de Hollywood na época, como Blade Runner, imaginando um futuro onde o Japão dominaria o mundo. Parecia que nada poderia parar o Japão, né? As pessoas realmente acreditavam que em questão de anos, o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e se tornaria a maior economia do planeta. Até que em 1990, tudo desmoronou. E em 89, a Nikkei, que é a bolsa do Japão, estava nas máximas. Um ano depois, o mercado de ações caiu 38%. Então, aqui, trilhões de dólares evaporaram do mercado. Mas pior do que a queda na bolsa foi a queda no mercado imobiliário. Os preços dos imóveis residenciais caíram mais 50% entre 1990 e 2000 e os preços de imóveis comerciais caíram 85%. Aquele terreno do Palácio Imperial, que valia mais que toda a Califórnia, perdeu mais de 90% do valor. Pessoas que tinham comprado casas ou apartamentos no auge da bolha, de repente, deviam mais do que as suas propriedades valiam. Empresas que tinham se alavancado para comprar imóveis e ações se viram com dívidas gigantescas e ativos que não valiam nada. Os bancos ficaram com trilhões de ienes em empréstimos que nunca seriam pagos de volta. E a economia japonesa entrou num período que ficou conhecido como a década perdida. E desde então, o Japão simplesmente não cresceu. São 30 anos de uma economia que ficou praticamente estagnada. Só para vocês terem uma ideia dessa estagnação, o PIB do Japão em 95 era de cerca de 5,5 trilhões de dólares. Já o PIB do Japão hoje, em 2025, é de 4,2 trilhões de dólares. A economia, na verdade, não ficou estagnada. Ela encolheu. Ela é menor hoje do que ela era há 30 anos. E para tentar sair dessa estagnação, o governo japonês fez o que todos os governos fazem quando a economia para de crescer. Eles começaram a gastar dinheiro. E muito dinheiro. Eles construíram estradas, pontes, aeroportos, túneis, ferrovias de alta velocidade, injetaram dinheiro em empresas, criaram programas de estímulo atrás de programas de estímulo e até funcionou por um certo tempo, como sempre, só que para fazer tudo isso os governos precisam de imposto. E a receita do governo não acompanhou os gastos. A arrecadação dos impostos ficou praticamente estagnada por 3 décadas porque a economia não crescia. Então o que o governo fez? O governo japonês começou a se endividar. Eles contraíram dívida na tentativa de empurrar a economia e a gente chegou ao ponto que a gente está hoje. Uma dívida de 260% do PIB. Mais ou menos 1,14 trilhão de ienes. Quase 8 trilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, uma noção do tamanho desse número, 8 trilhões de dólares é mais que o PIB do Brasil, da Argentina, da França e da Espanha somados. É um número tão absurdamente grande que é até difícil de compreender. E a dívida é só uma parte do problema. Ainda existe o problema dos juros da dívida. Todo ano o governo japonês gasta uma parte gigantesca do orçamento só pagando juros dessa dívida. Algo parecido com o que acontece com o Brasil. E como eu mostrei no começo do vídeo, a taxa de juros do Japão tá subindo. Então esse número só tende a aumentar. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, projeta que até 2030 o gasto com juros da dívida do Japão vai dobrar. E até 2036 vai quadruplicar. Mas aqui tá a parte que a maioria das pessoas não entende. Como é possível um país sobreviver com uma dívida dessas por tanto tempo? Por que o Japão ainda não quebrou? Por que eles não passaram por um colapso parecido com o da Grécia 15 anos atrás? E a resposta para essa pergunta tem um nome. O nome é Banco do Japão. O Banco do Japão é o banco central do país, o equivalente ao Banco Central do Brasil ou ao Federal Reserve dos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Banco Central ele é tipo o banco dos bancos. Ele controla quanto dinheiro circula na economia e define a taxa de juros do país. Quando a economia está muito aquecida, a inflação está subindo, o Banco Central sobe os juros para esfriar as coisas. Quando a economia está travada e precisa de um empurrão, ele baixa os juros para estimular que as pessoas comprem, se endividam, consumam. E o Banco do Japão fez algo que nenhum outro banco central tinha feito antes na história. Eles baixaram os juros para zero em 1999. E eles mantiveram em zero por mais de 2 décadas. E não parou por aí. Em 2016 eles fizeram algo ainda mais maluco. O Banco do Japão baixou os juros para território negativo. Então imagina que juros negativos de 0,1% era a realidade. Você vai no banco, você pega um empréstimo de 100 milhões de ienes e daqui a um ano você só precisa pagar 90
69,9 milhões de volta. O banco tá literalmente te pagando para você pegar dinheiro emprestado. Parece uma loucura, mas foi exatamente isso que aconteceu no Japão. O que o Banco do Japão pensou foi o seguinte: se as pessoas e empresas não querem gastar nem investir, vamos tornar tão caro deixar o dinheiro parado que eles vão ser forçados a gastar. Então se imagina num lugar de um japonês com juros negativos, onde você deixa 1 milhão de ienes parado na conta e daqui a um ano você tem menos de 1 milhão. Porque o banco tá cobrando de você para guardar esse dinheiro. É como se o dinheiro derretesse só de ficar lá. Então se deixar o dinheiro parado te faz perder dinheiro, você vai ser forçado a fazer alguma coisa com ele. Você vai comprar casas, coisas, negócios, vai emprestar para alguém, qualquer coisa. Ou você bota esse dinheiro para circular na economia, ou você vai ver ele evaporar. Só que a estratégia do Banco do Japão não parou por aqui. Eles começaram a fazer o que a galera do mercado financeiro chama de quantitative easing. Eles ligavam a impressora de dinheiro, criavam trilhões de ienes do nada e usavam esse dinheiro recém-criado para comprar títulos do governo japonês. Então pensa nessa maluquice. O governo emite um título dizendo: eu devo 1 bilhão de ienes. Aí o Banco Central imprime 1 bilhão de ienes e compra esse título. É como se você tivesse uma dívida gigantesca no cartão de crédito, mas você pudesse imprimir o seu próprio dinheiro e pagar a si mesmo. Eu sei que é meio estranho e louco tudo isso, mas estava acontecendo mesmo. Em teoria, isso nem deveria funcionar. Se você imprime muito dinheiro, isso pode causar hiperinflação. A moeda do Japão deveria colapsar, mas por incrível que pareça, isso não aconteceu. Pelo menos não por 30 anos. Hoje, o Banco do Japão detém mais de 50% de toda a dívida pública japonesa. São mais de 570 trilhões de ienes em títulos do governo, cerca de 4 trilhões de dólares, todos na carteira do Banco Central. Para colocar isso em perspectiva, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, tem 14% da dívida pública americana. O Banco do Japão tem quase 4 vezes essa proporção. E não foi só dívida do governo que eles compraram. Eles também compraram ações, bilhões de dólares em ações japonesas. Eles viraram um dos maiores acionistas de empresas listadas na bolsa japonesa e ainda assim a economia continuou estagnada. A inflação continuou perto de zero ou até negativa. Era para a inflação do Japão ter explodido, era para o iene passar por uma hiperinflação, mas durante todas essas décadas o Japão viveu algo chamado de deflação. Deflação é quando os preços caem ao invés de subirem. Para um brasileiro médio que odeia a inflação, a deflação parece ótima. Aqui no Brasil, troca governo e entra governo e as coisas no mercado continuam subindo de preço sempre. Então quem não gostaria de pagar menos pelas coisas? Só que a deflação é na verdade muito pior do que a inflação moderada. Sabe por quê? Porque se você sabe que os preços vão cair no futuro, você não compra nada hoje, você espera. Se eu quero comprar um relógio que custa 500 mil ienes, algo próximo de 3.500 dólares, por que eu devo comprar esse relógio hoje se a moeda do Japão é deflacionária? Daqui a um ano esse relógio vai estar mais barato e daqui a 2 anos ainda mais barato. E o problema não para no consumo das pessoas. As próprias empresas japonesas sabem disso e por isso elas param de investir. Para que investir numa fábrica nova se as pessoas não estão consumindo?